Graças a Deus. Você pode dizer assim comigo? A minha família, a minha casa está firmada sobre a rocha. Fala agora com mais ousadia. Fala, a minha família, a minha vida está firmada sobre a rocha. Aleluia. Amém. Eu vou fazer uma oração e é sobre isso que eu vou falar essa noite. Sobre a nossa vida, onde ela está firmada. Amém? Você pode abaixar sua cabeça e fazer essa oração comigo? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom. Te rendemos graças, Pai, porque a Tua palavra é infalível, ela funciona para nós, ela é vida para nós, saúde para o nosso corpo. Obrigada, Senhor, porque a Tua inspiração, eu oro, Pai, me rendendo a ela essa noite, Senhor, porque é o Senhor quem aconselha os corações, é a Tua unção que nos ensina todas as coisas, e nós cremos, Senhor, por causa da Tua palavra, por causa da Sua unção, por causa do Teu Espírito, nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Nós te agradecemos por refrigério essa noite vindo sobre nós, respostas vindo sobre nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito nos fortalece, nos revigora, e nós vamos sim ter uma semana de sucesso, ter um ano de sucesso. Obrigada, Pai, nossa vida está firmada na rocha, e nós vamos colher o fruto disso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Em Mateus, glória a Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateus 27, Mateus 7, 24, misturei tudo, né? Mateus 7, 24, estão comigo? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpetos contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, esse texto tem falado muito comigo, e você vai entender por quê. Mas eu quero primeiro que a gente entenda o que está falando esse texto. É interessante porque a casa que Jesus está falando aqui é a casa da nossa vida. E ele está dizendo que duas pessoas tiveram a mesma oportunidade de construir a casa da sua vida, sobre a rocha ou sobre a areia. Por que tiveram a mesma oportunidade? Porque as duas casas ouviram a palavra. Mas uma decidiu praticar e a outra decidiu não praticar. E agora assim, o que me chama a atenção é que as duas casas tiveram a mesma oportunidade de ouvir. Um decidiu praticar, outro decidiu não praticar. Mas a chuva veio sobre as duas casas. O fato de estar praticando a palavra não impediu que a chuva não viesse sobre aquela casa. Né? E eu quero dizer para você que a chuva vem. Você já percebeu isso? Esses dias choveu, não choveu? Você, não importa o que você planejou, não importa se você pensou assim, não, hoje eu vou lavar roupa. Hoje eu vou sair para caminhar, vou começar a fazer exercício, vou para Getúlio fazer uma caminhada. Não importa o que você planejou, a chuva veio e você teve que se replanejar. É ou não é? E às vezes a chuva vem e é fácil de administrar. Mas às vezes ela vem com força. E aqui nesse texto diz que a chuva veio com ímpeto, com muita força sobre aquela casa. Mas ela não caiu porque ela estava sobre a rocha. Mas a outra casa, ela recebeu a mesma chuva. Só que porque ela não praticava a palavra,
aquilo foi o seu fim. E sabe, tem uma frase do irmão Reagan que também, assim, fala muito ao meu coração. Ele diz assim: a vida nem é tanto o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. E é verdade, porque você vê muitas vezes pessoas passando por problemas que você até às vezes considera simples. Mas aquilo vira algo tão grande na vida da pessoa e ela nunca mais consegue andar para frente. E às vezes o problema é muito grave mesmo. E a pessoa consegue administrar, levanta, sacode a poeira e continua avançando. E às vezes o problema é muito grave e faz também que a pessoa fique paralisada, com medo, com falta de ousadia. E na verdade, né, quando Jesus falou que a chuva viria, ele falou isso diversas vezes, de diversas maneiras. Quando Jesus, ele quis aconselhar os discípulos, lá em João 16:33, ele fala assim: olha, eu estou aconselhando vocês para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês vão ter aflição, mas entenda uma coisa: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu fiz você mais do que vencedor. Mas ele nunca prometeu que a chuva não viria. Ele prometeu vitória, ele prometeu que a nossa casa poderia ficar de pé. Mesmo que às vezes a chuva venha tão forte que deixa marca na nossa casa, às vezes arranha a nossa pintura. Mas sabe, se a casa está de pé, você vai olhar para aquela marca e falar assim: nossa, eu lembro dessa chuva. Foi forte, mas a minha casa está de pé. É como Davi fez. Quando o gigante veio afrontar, né, o exército de Deus, e ele se indigna. E falam para ele: como assim? Você é pequeno, você não é guerreiro. O que você quer? Ele falou assim: mas espera aí, você não está entendendo, eu tenho experiência com Deus. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu vou derrubar esse gigante. Sabe, são experiências com Deus que faz com que a gente fique ousado, que faz com que a gente fique forte. Sabe, agora, é possível também, se a gente não souber administrar a situação, permitir que o diabo roube a nossa ousadia. Permitir que ele nos assole com medo, porque às vezes a gente lida muito bem com a pressão quando ela está naquele momento. Mas aí quando ela passa, a gente tem que administrar os pensamentos, querido. Porque senão o diabo prende a gente no medo, nem é na situação, a situação já ficou para trás. Está comigo, querido? Sabe, e eu quero ler um outro versículo com você, para a gente avançar. E está lá em Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Está comigo? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nela tem grande galardão. Tem grande recompensa. Você sabe que um dos motivos para que o diabo levante circunstâncias contra nós é para roubar a nossa confiança? Sabe, em Timóteo, 1 Timóteo, lá no versículo 18, você vê Paulo falando assim para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate. Sabe, não permita que a sua confissão mude. Porque alguns abandonaram a confissão e naufragaram na fé. Sabe, então eu quero dizer para você: a chuva vem. E fique tranquilo, eu não estou jogando praga em você. A Bíblia mostra para a gente isso. E com certeza, você está aqui, você já percebeu que a chuva vem. E que independente de qualquer coisa, você não pode impedir que a chuva venha, mas você pode permanecer de pé. Amém. E eu quero falar para você, eu prometi isso para vocês, né? Em janeiro eu perdi o bebê e eu tive aqui, e eu falei para vocês, eu ainda vou pregar sobre isso aqui. E eu quero falar para vocês sobre essa experiência, o que Deus me ensinou.
Sabe, eu falo para você, eu e o Tiago, a gente fez 5 anos de casado o ano passado, em setembro. E a gente vinha conversando, eu falei, bom, vamos engravidar. E em outubro, eu descobri que estava grávida. E a gente ficou muito feliz, a gente estava, assim, vivendo um grande sonho, né? A gente estava feliz, a gente estava animado, a gente estava planejando as coisas. Eu comecei a planejar, fiz as contas, falei, nossa, o pessoal vai vir para cá na aula de campo, meu bebê vai ter nascido. A gente estava sonhando, era um grande sonho. Né? E a gente fez o primeiro exame, eu vi o coração do bebê animado, marcou. Aí quando eu soube quanto tempo podia fazer o próximo exame, eu falei, vou deixar para fazer o exame o mais perto possível do meu pai e da minha mãe chegar em Campina, para ver se no Natal a gente comemora e descobrir o sexo do bebê. E quando eu fui fazer esse outro exame, né, a gente fez o exame e a médica media. Eu falei, oxe, o que você tanto mede? Ela, peraí que a gente vai conversar. E estava lá, aí ela virou para mim e falou assim, ó, vamos conversar. Tem uma alteração no seu exame. E naquele momento, você falou assim, Juliana, o que você pensou? Eu olhei para o Tiago e eu disse, Tiago, tá tudo bem. Aí ele olhou e estalou o olho assim para mim. Eu falei para ela, quando eu preciso refazer o exame? Ela falou, olha, a primeira coisa você tem que procurar a sua obstetra. E daqui a uns 15 dias você pode refazer. Falei, tá bom. A gente saiu de lá, foi atrás da nossa obstetra. E foi quando a gente descobriu que a gente tinha um problema grave. Nesse momento, eu me vi dentro de uma grande tempestade. Sabe, estava tudo bem. Eu estava fazendo tudo certo. Mas o céu se escureceu e eu me vi dentro de uma grande tempestade. Sabe? E naquele momento, eu parei, eu liguei para meu pai e para minha mãe e falei, olha, o negócio é o seguinte, a gente está perto do Natal, vocês estão vindo para cá, eu estou com um problema. Eles falaram, a gente está chegando. Eu falei, não fala com os meninos, assim, porque eles estão longe, vai estragar o Natal deles, vão ficar preocupados. Falei assim, vocês estão vindo para cá, Deus já sabia que eu ia precisar de suporte. Amém, querido? E aí o que aconteceu? No outro dia, eu acordei, eu estava arrasada. E eu sentei no sofá, eu falei, gente, eu nunca me imaginei passando por uma situação dessa na minha vida. Eu estou falando isso porque às vezes tem gente que até engravida, fica fazendo os exames com medo, né? Passa a gravidez toda com medo. Não, querido, eu nunca me imaginei nessa situação na minha vida. Sabe? E aí o Tiago olhou para mim e falou assim, você vai ficar aqui? Vamos trabalhar. Vamos para o ministério. Eu falei, Tiago, que trabalhar? Eu preciso organizar o meu coração. Aí ele falou assim, mas como assim, Juliana? Você vai brigar com Deus? Eu falei assim, mais ou menos. Aí ele falou assim, mas se você brigar com Deus, quem é que vai ajudar a gente? Eu falei, Tiago, Deus é da minha família. Família você discute, mas você não abandona. Falei, eu não vou abandonar a fé, eu não estou falando que nem foi Deus que fez isso comigo. Eu nem estou culpando a Deus, mas eu preciso organizar o meu coração. Eu sei quem Deus é, eu sei que o diabo está se levantando de uma forma furiosa contra a gente, mas eu preciso organizar o meu coração para conseguir viver essa situação. E aí ele falou assim, eu faço o quê? Falei, você não disse que ia trabalhar? Vá trabalhar. E ele saiu de casa, eu não sabia nem o que orar. Eu comecei a orar em línguas. E aí eu me vi na minha última pregação, falando sobre fidelidade. E eu estava dizendo o quê? Eu estava dizendo sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Que quando eles passam por aquela situação de pressão, o rei Nabucodonosor tinha estabelecido uma lei que todo mundo precisava se prostrar diante da estátua dele. E aqueles moços jovens decidiram não se prostrar. E por causa disso, eles são ameaçados a serem jogados na fornalha.
E o rei chama eles de novo e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês têm outra oportunidade, vocês vão se dobrar. Eles falam, nós não nos dobraremos. E o rei Nabucodonosor olha bem para eles e fala assim, tudo bem, então vocês vão para a fornalha. Vamos ver se o Deus de vocês é poderoso para livrar vocês. E sabe o que eles dizem para aquele rei? Eles falam assim, rei, ainda que não nos livre, nós não nos dobraremos. E aí eu entendi. Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor é bom, o Senhor é o meu Pai. Eu nunca me imaginei passando por essa situação. Eu achava que dentro da minha concepção, eu nunca ia precisar administrar isso. Mas sabe, eu disse para Deus, eu falei, Deus, eu não me vejo livre da fornalha. Mas o negócio é o seguinte, se eu vou entrar nessa fornalha, o Senhor vai entrar comigo. Sabe, e eu entendi onde eu tinha que botar o meu coração. E aí me veio também esse texto que eu citei para você, quando Jesus diz, olha, o fato de você estar no mundo, vai vir aflição, mas tem de bom ânimo. Eu falei, tá bom, então o meu papel é manter agora o meu coração. Eu preciso manter a minha confiança. Eu não posso deixar o meu coração azedar. Eu não posso permitir que o diabo roube a minha confiança, me deixe intimidada, me deixe envergonhada. E aí o Tiago chegou, a médica tinha ligado para a gente, marcado um outro exame, e a gente foi atrás, e a gente só recebia notícia pior. De que realmente o problema era muito grave. E a gente decidiu o seguinte, a gente conversando, a gente falou assim, o negócio é o seguinte, a gente sabe quem Deus é, a gente sabe como Ele é bom, a gente sabe como Ele é poderoso para nos livrar. O que a gente crê? Eu falei, Tiago, o negócio é o seguinte, você sabe batida? Quando você vê em filme, que você tem que segurar o volante e deixar a pancada vir? Falei para ele, eu tenho fé para segurar o volante da minha vida. E deixar a pancada vir. Falei, eu tenho fé para passar por isso. Eu tenho experiência com Deus para isso. Eu vou manter o bom ânimo. Eu vou manter a confissão. Eu vou manter a confiança. E o diabo, esse desgraçado, em vez de ele me envergonhar, ele vai ter que me ver pregar. E o consolo que eu vou receber, ele vai ter que me ver ministrar para outras pessoas. Sabe? E a gente passou. E meu pai e minha mãe chegaram e a gente passou por 22 dias de muita pressão. No dia do Natal, o médico ligou para a gente, ele falou assim, Juliana, o negócio é o seguinte, um raio caiu na sua cabeça. É uma situação rara, não tem explicação, um raio caiu na sua cabeça. Eu falei, eu já entendi. Sabe, e aí a gente recebeu a notícia de que ele falou, olha, o coração do bebê vai parar. Eu falei, tá certo. Falei, Tiago, aí ele olhou para mim e falou, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, a gente vai se arrumar e vai aproveitar o Natal, porque Deus continua sendo bom, Tiago. Ele falou assim, é isso que eu queria ouvir. Mas sabe, querido, como a gente vê Deus faz toda a diferença. Não precisa não, tem aqui, obrigada. Como a gente vê Deus faz toda a diferença de como a gente vai administrar os problemas sobre a nossa vida. Sabe, porque Deus não me criou o problema, Deus foi a minha solução, querido. Se Deus é o nosso problema, quem é a nossa solução? Fala isso para o seu irmão, fala, se Deus é o seu problema, quem é que é a sua solução? Está perdido. É a mesma coisa quando alguém fala assim, Deus colocou essa doença para ensinar alguma coisa, então vai morrer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Está entendendo? Se Deus está querendo criar problema, então onde está a solução? Não, querido, Deus é bom e fiel. Ele é infalível. Ele é estável. A sua palavra não muda. A sua palavra não muda, mesmo por causa das nossas experiências. Entende o que eu estou te dizendo?
Sabe? E, enfim, o coração do bebê parou, a gente voltou para Campina Grande, eu tive que ser internada, passei por eu fiquei 4 dias no hospital. E tomando hormônio, meu colo do útero estava bem fechado, o nenê já era grandinho, eu tive que passar por um parto normal. Sabe? E eu falo para você, naquele momento, no dia que eu estava sendo internada, eu nem tinha falado isso para minha mãe e para o meu pai. Eu falei, o diabo, eu tive que administrar tanto os meus pensamentos, sabe? Porque o diabo, ele quer derrotar a gente na nossa mente. Porque se ele consegue gerar medo, insegurança, roubar a nossa fé, pronto, ganhou. Sabe? E quando eu estava indo na noite que eu fui para internar, eu tinha me visto morrer. E eu falei, eu não abri a minha boca para falar exatamente essa frase. Eu falei, diabo, você não vai ter o prazer de saber o que eu estou pensando. E eu comecei a falar, Deus, obrigado pelo livramento. Sabe, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O Senhor é comigo. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que me livra com um braço forte. Sabe, e eu choro, eu fico só emocionada. É como olhar para a pintura da minha casa e dizer, eu passei por isso. Não é porque me dói, não, é só emoção da história. Sabe, eu digo para você que, assim, é possível passar por circunstâncias e permanecer de pé, e permanecer inabalável, e permanecer confiante, e permanecer com o coração correto. Sabe, o diabo quantas vezes não falou na minha cabeça, falou assim, você fez tudo certo, deu tudo errado, quem te garante? Sabe, e eu abri a minha boca e falei assim, obrigada, Senhor, porque a sua palavra é infalível. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é imutável. Obrigada, Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O meu coração está firme no Senhor, confiante no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe, querido? E foi isso que fez a diferença. E, de fato, passei por tudo isso. Passei pela curetagem. Vim embora, passei aqueles 15 dias aqui. Mas eu falo para você, passar pela pressão, muitas vezes, é até mais fácil do que o pós-pressão. Porque você tem que administrar um pós-trauma. E ele é real, querido. Pensamentos de ansiedade, de medo, de vulnerabilidade. Aquela sensação assim, você não tem o controle. Você não tem o controle. E eu falava assim, mas a minha vida está na palma da mão de Deus. Ele continua com o controle do negócio. Sabe? E eu falo para você, de todo o meu coração, eu sei como eu tive que administrar pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, sentimentos de ansiedade, porque pensamentos geram sentimentos, sensações em você. Não é verdade? E eu falo para você, se eu não conhecesse a palavra, foi quando eu disse isso aqui. Eu falei, olha, eu dou graças a Deus pelo rema. Porque se eu não conhecesse a palavra, sei lá, eu estava com alguma síndrome de ansiedade. Ou pânico, ou depressão. Está comigo, querido? Mas sabe, eu decidi combater esses pensamentos. Combater esses pensamentos. Declarar a minha confiança. Declarar aquilo que eu sei que eu sou em Deus. Aquilo que eu sei que Deus é. E aquilo que o diabo é mesmo, safado. Porque às vezes você tem que falar para o diabo, falar assim, você é muito safado. Você não vai ganhar essa. Sabe? E eu entendi que como o diabo queria acovardar eu e o Tiago mesmo. E consciente de que se ele conseguisse, a nossa vida ia ficar estacionada. Mas sabe, eu dizia para mim mesmo, eu nasci com um propósito. A minha vida não vai parar. Não vai parar. Pelo contrário, eu vou testemunhar e eu vou ensinar as pessoas a viverem momentos de pressão e permanecer de pé.
Porque a nossa vida não é um mar de rosas, querido. Mas a nossa vida é de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Porque nós somos mais do que vencedores. Sabe? E talvez você olhe para mim e fale assim, mas Ju, você não perdeu o bebê? Eu perdi, mas a minha vitória está em permanecer com a minha casa de pé. Está entendendo, querido? E existe muitas vezes que a gente tem que ser sincero com a gente. Falar assim, eu tenho fé para quê? Eu tenho fé para passar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. E a fé, querido, é quando as circunstâncias não mudam você. É quando você mantém o seu coração. Quantas vezes eu não olhei no espelho e falou assim, tenha bom ânimo, Juliana. Vá se arrumar. Vá passear. Tenha bom ânimo. Sabe? Porque às vezes eu falo para você, é normal você ficar triste, você passou por uma situação difícil. Mas não é normal permanecer triste. Porque a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor. E aí é uma decisão. Ou eu tiro do que está dentro de mim, ou eu me entrego. E aí a minha vida fica limitada a uma coisa que aconteceu. Mas sabe, querido, Deus não define você pelo seu passado. Deus não define você pelas circunstâncias. Deus tem pensamentos de paz ao meu e ao seu respeito, para nos dar o fim que nós desejamos, de sucesso, de vitória. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E eu não sei o que você já passou na vida. Eu sei qual foi o mata-leão que eu dei no urso, o mata-urso que eu já tive que dar no leão, os gigantes que eu já tive que derrubar. E eu sei que isso tem me feito ficar cada vez mais confiante, porque Deus está conosco. Ele disse, nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E é verdade. A nossa casa pode permanecer de pé. Sabe, eu nem acredito que essa foi a última chuva que veio sobre a minha casa. Eu não vou morrer? Está comigo? Mas eu digo para você, ainda que a minha casa fique com algumas marcas e eu tenho algumas histórias de chuvas para contar, ela permanecerá de pé, porque eu sei em quem eu tenho crido. E é isso que eu quero que você saia daqui essa noite. Eu não sei se você está passando por alguma pressão agora. Eu não sei se você passou por algo. Eu sei que não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser 3 vezes que o diabo vai lançar coisas na sua cabeça, pensamentos de insegurança, pensamentos de medo, e você vai ter que lidar com eles pela palavra. E você vai ter que abrir a sua boca, e em vez de você dizer, eu estou com medo, você vai ter que dizer, o Senhor é a força da minha vida. Ele é a minha segurança. Você sabe que o diabo não lê os seus pensamentos. A única forma dele saber se aquilo que ele lançou sobre você entrou ou não, é por aquilo que você fala. O que você está dizendo sobre as coisas que você passou? São sinais de que a sua casa está de pé? Ou você está permitindo que a sua casa fique instável? Está comigo, querido? E aí eu tive que administrar esses pensamentos. Eu vim mesmo. Eu vim para cá, depois eu dei risada. Eu falei, meu Deus, exagerei. Eu estava aqui, logo que aconteceu toda essa situação, o Gabriel descendo a escada, eu fiquei agoniada. Eu falei, gente, para de deixar esse menino descer a escada sozinho. A Miriam falou para mim, Juliana, ele desce e sobe essa escada toda vez. Ele põe a mãozinha no corrimão, está tudo bem. Eu falei, é verdade, eu estou exagerando. Mas eram sentimentos de vulnerabilidade que estavam me perturbando. Está entendendo, querido? E aí eu tive que falar assim, é verdade, Deus, eu não vou deixar isso me dominar, não. Sabe, e eu passei uns 30 dias vendo isso de uma forma bem tensa.
Até que a gente chegou, a gente foi para os Estados Unidos, teve a conferência do Rema, e a gente chegou lá, e o pastor Reagan estava ministrando sobre a armadura de Deus. E ele ministrou sobre a armadura de Deus, e ele estava falando sobre estar consciente da salvação, estar consciente de quem nós somos em Deus, que nós estamos em Deus, que isso é a couraça da justiça, de uma forma inocente, inculpável. O cinturão da verdade que nos dá estabilidade para permanecer de pé, a palavra de Deus. Os calçados do evangelho da paz, que é o evangelho que a gente anuncia. Né? O escudo da fé que combate, impede os dardos inflamados do inimigo. A espada do Espírito, que é a nossa arma de ataque, que é a palavra de Deus. E aí ele estava falando sobre como ele teve que usar a armadura, a consciência de quem Deus era, de quem ele era em Deus, quando o pai dele morreu. E ele estava falando como muitas vezes ele teve que dominar os pensamentos dele, administrar os pensamentos dele. Mas como às vezes ele olhava para dentro dele e ele via que ele se sentia às vezes falando, meu Deus, está meio perdido. Até que a unção veio sobre ele. Sabe? E eu falo para você, eu cheguei lá, eu falava para o Tiago, eu estou muito bem. Agora, às vezes eu olho para o meu coração e eu vejo coisas fora do lugar. E eu não sei quanto tempo isso vai demorar. É como se tivesse vindo um vento sobre a minha escrivaninha e bagunçado todos os papéis. Eu falava, não sei. Ele falava, tipo o quê? Eu falei, nem consigo explicar. E eu percebia coisas fora do lugar. E às vezes até algumas pregações me perturbavam. Eu não sei se você já passou por alguma coisa, veio na igreja e falou assim, nossa, essa pregação é verdade, mas ela está me perturbando. E eu falei para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, eu não consigo organizar essa bagunça. Mas a sua unção consegue. E quando ele estava falando sobre isso, ele disse, como a unção de Deus veio sobre ele e resolveu coisas que ele não conseguia resolver dentro do coração. Está entendendo, querido? Eu não deixei minha confiança se abalar, eu estava lidando com os meus pensamentos da forma bíblica, mas existia um sentimento de perda no meu coração, uma dor que Deus precisava lidar com ela para mim. E eu queria ler um texto com você que mostra que Paulo passou por isso também. E você vai poder desfrutar dessa unção, se você precisa dela essa noite. 2 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. De 3 a 10, fala assim, graça a vós, outros da parte... Peraí. Eu estou no... 2 Coríntios 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência, com os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Glória a Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre a Ásia,
porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Amém. Paulo disse, eu precisei ser consolado. Veio tribulação tão grande sobre nós, que a gente se desesperou até da própria vida. Mas graças a Deus que a consolação de Deus veio sobre nós, e agora a gente pode consolar outros, porque Deus é o Deus da consolação. Deus é o Deus que dá o livramento. Ele não falha, Ele não nos deixa. Sabe, e quando o irmão Reagan estava pregando sobre a armadura, no final ele fez um apelo e ele falou, né, sobre a unção de Deus vindo sobre nós e nos consolando e organizando essas coisas no nosso coração. E a unção veio sobre mim de uma maneira que eu saí daquele culto. O Tiago olhou para mim e falou, Ju, como você está? Eu falei assim, maravilhosamente bem. Tem coisas que só a unção faz por você. E eu nunca mais fui a mesma depois daquele culto. E eu quero dar essa oportunidade para você essa noite. Sobe aqui, Dan. Eu queria que você se colocasse em pé. Sabe, talvez você não esteja passando por nada, ou não passou por nada, que você precise do consolo de Deus. E aí essa palavra serve para você como vacina. Porque a chuva vem. E a sua responsabilidade é manter o ânimo e fazer com que a sua casa permaneça de pé. Mas talvez você esteja passando por pressão. Ou você passou por algo que você nunca imaginou que passaria. Você está de pé, mas você está vendo que existem coisas no seu coração que o Deus da consolação precisa tratar para você. E essa noite, eu quero que você receba nessa canção, que você levante as suas mãos e a unção de Deus vai vir sobre você e você vai sair daqui diferente de como você entrou. Receba do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e o Daniel vai começar a cantar e você começa a ministrar ao Senhor. E se essa consolação é desejo do seu coração receber isso, ligue seu coração ao Senhor e você vai sair daqui diferente. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos conforta na nossa tribulação. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigada, Pai, pela sua unção que vem sobre nós e faz aquilo que nós não poderíamos fazer na nossa própria força. Faz aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. Obrigada, Senhor. Nós recebemos do Senhor essa noite. Em nome de Jesus, eu declaro unção vindo sobre você. Unção vindo sobre você. Em nome de Jesus.